Atendendo ao pedido de alguns alunos, eu vou postar agora a resolução das tarefas de 1 a 4, comentando estratégias de resolução desses exercícios. Uma das estratégias para interpretar os problemas geométricos é identificar no seu enunciado quais são os dados do problema e o que se pede para ser construído. Neste caso específico, nós temos como os dados que a nossa hipotenusa equivale ao segmento AB e mede 7 centímetros, e que a altura do nosso triângulo retângulo em relação a esta hipotenusa mede 3,5 cm. O que se pede para ser construído ou destacado como resposta é determinar o incentro deste triângulo e construir a circunferência inscrita nele. Fazendo a interpretação das relações geométricas, eu já sei que o incentro será o centro dessa circunferência inscrita no triângulo ABC. Vamos, então, a partir dos dados fornecidos, construir no GeoGebra um triângulo retângulo com hipotenusa igual a 7 centímetros e altura em relação à hipotenusa igual a 3,5. Inicio um novo arquivo, solicitando o comando de segmento de comprimento fixo, inserindo dentro do software as informações que me foi fornecida. O segmento AB, com comprimento fixo de 7 centímetros, será a nossa hipotenusa. Para construir o meu triângulo ABC, eu preciso encontrar o lugar geométrico do meu vértice C. Eu sei, pelas relações geométricas do triângulo retângulo, que o ângulo oposto à minha hipotenusa é um ângulo de 90 graus. Ou seja, o vértice C vai ter como ângulo interno um ângulo de 90 graus. Mas aonde? Qual o lugar geométrico que eu posso enxergar o segmento AB, que é a minha hipotenusa, sob um ângulo de 90 graus? Repassando o material didático que foi indicado, reforço aqui as relações do arco capaz, que vê sobre um ponto P, no caso do nosso exercício, o vértice C, sob um segmento AB, um ângulo alfa pré-determinado, sendo o alfa igual a 90 graus, aonde geometricamente pode estar a posição de P, para que forme um ângulo de 90 graus sobre a nossa hipotenusa AB. Na nossa bibliografia é descrito essas características do arco capaz, é descrita a construção passo a passo desse arco, também podendo ser observado no vídeo, no exercício realizado no GeoGebra. E no nosso material didático, ele destaca aqui exatamente o caso do nosso exercício, que é o lugar geométrico dos pontos, ou posições possíveis do nosso vértice C, do nosso triângulo ABC, que vem um segmento de extremidades conhecidas, que é a nossa hipotenusa, sobre um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. E ele informa a construção geométrica necessária para a resolução do nosso exercício, que é a circunferência que tem esse segmento como diâmetro. Voltando ao nosso caso, ou seja, ao traçar a circunferência que tem como diâmetro a minha hipotenusa, eu estou definindo o lugar geométrico possível do meu vértice C. No GeoGebra, temos algumas possibilidades de fazer isso. Pode ser definindo o ponto médio ou centro do nosso segmento, e a partir dele, traçando uma circunferência, sendo dado o centro e um de seus pontos, aonde primeiro fornece o clique do centro da circunferência e depois uma das suas extremidades, ou o ponto B ou o ponto A. Essa é a primeira possibilidade da construção da circunferência no GeoGebra. Eu poderia ainda construir um semicírculo
sendo fornecido apenas os dois pontos, A e B. Se eu selecionar inicialmente o ponto B e depois o ponto A, ele vai construir o outro lado da minha circunferência. Ou ainda, eu posso solicitar um arco circular, sendo dado o centro e depois dois pontos, que imita mais próximo o compasso da gente. Cliquei no centro, no ponto B, e clicando no ponto A, nós temos a construção da semicircunferência. Vamos verificar essa propriedade. Peguei qualquer ponto da circunferência e construí aqui um triângulo qualquer, um triângulo escaleno. Vou verificar se ele realmente é um triângulo retângulo. E de forma dinâmica, eu posso arrastar o meu ponto C, mostrando que em qualquer ponto da minha circunferência, eu teria um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é igual a AB, um segmento de 7 centímetros. Voltemos ao nosso problema. Temos ainda que a altura em relação a essa hipotenusa mede 3,5 centímetros. Voltamos para o GeoGebra e fazemos a interpretação geométrica. Qual o ponto da circunferência que vai me garantir que a altura do meu triângulo será 3,5 centímetros? Matematicamente, se o nosso segmento AB é 7 centímetros, a metade dele, o ponto médio, vai dividir esse segmento em dois segmentos de 3,5 centímetros. Dessa forma, ao acharmos a mediatriz do nosso segmento, estamos garantindo uma relação de perpendicularidade entre o segmento AB, que é a nossa hipotenusa, e a marcação da altura do nosso triângulo. O único ponto, o único lugar geométrico do nosso ponto C possível para atender aos dados do nosso problema seria o encontro da mediatriz com a semicircunferência. Apenas nesse ponto, a altura do nosso triângulo seria de 3,5 centímetros. Apaguei o meu triângulo inicial e, para garantir as relações geométricas no GeoGebra, eu peço para destacar o ponto C, o vértice do meu triângulo, como a interseção entre o arco e a minha mediatriz. Destaco ainda os dados do meu projeto. A distância entre os pontos A e B, como sendo de 7 centímetros, e a altura em relação à hipotenusa do meu triângulo, como sendo no valor de 3,5. Conferindo que os dados fornecidos no problema estão desenhados agora no software, eu tenho que desenhar o meu triângulo ABC. Para que o programa entenda essa figura geométrica como um triângulo, um polígono fechado, eu tenho que usar essas ferramentas. Se eu simplesmente construir os segmentos AC, BC e AB, ele não vai reconhecer como um triângulo, e sim como três segmentos consecutivos. Essa é uma forma de interação com o GeoGebra. Vou alterar a aparência desse triângulo, porque ele não é a resposta do meu problema. E a partir daqui, agora eu vou reler novamente o que deve ser enfatizado como resposta. Determinar o incentro desse triângulo retângulo e construir a circunferência inscrita nele. Para determinar o incentro do meu triângulo, eu tenho que fazer a interseção das bissetrizes. No GeoGebra, ele me fornece as duas bissetrizes, do ângulo interno e do ângulo externo, utilizando a ferramenta, então, bissetriz. Ela me orienta a selecionar 3 pontos ou 2 retas. Eu vou selecionar, então, o segmento AB e o segmento AC para determinar a bissetriz do ângulo interno ao meu vértice A, que seria a minha reta H,
E de forma automática, o software já me fornece também a bissetriz do ângulo externo do vértice A. No caso específico do nosso problema, eu não estou utilizando a bissetriz externa, então eu desabilito ela temporariamente. A bissetriz do vértice C já é a nossa própria mediatriz do segmento AB, e a bissetriz do vértice B eu vou fazer selecionando o segmento AB e o segmento BC. Mais uma vez, ele me forneceu a bissetriz interna e a bissetriz externa ao vértice B. Vou desabilitar a externa e acabei de encontrar a interseção entre as três bissetrizes internas do meu triângulo. Pedindo então a construção de um círculo, sendo dado o centro e um dos seus pontos, clicamos no centro como o centro da nossa circunferência e clicamos no ponto M como ponto tangente a um dos lados. Vou agora destacar a minha circunferência como resolução do meu problema, aumentar a espessura padrão para destacar a resposta. E ainda posso destacar que do incentro ao ponto M é o raio dessa circunferência. Viso mais uma vez o enunciado do meu problema. Determinei o ponto O em centro do triângulo ABC. Se no enunciado o nome do incentro foi dado como O, eu retifico isso no GeoGebra, onde eu nomeei o ponto como incentro, renomear ponto O. Vejam que ele atualiza automaticamente a nomenclatura dos nossos segmentos. OM é o raio da nossa circunferência inscrita, MC é a altura que foi fornecida do nosso triângulo retângulo, e AB é a nossa hipotenusa. Temos então que o ponto O, em centro do triângulo retângulo ABC, construímos também a circunferência inscrita nesse triângulo. Quais são os critérios de avaliação dessas questões? A construção correta das figuras conforme o que foi solicitado na questão. Ou seja, chegar à construção final do nosso desenho geométrico, que é o ponto do incentro, denominado de O, na nossa questão, e a circunferência que se está inscrita nesse triângulo ABC. A descrição do que foi solicitado na questão, ou seja, os meus dados, a altura do triângulo e hipotenusa AB, C igual a 7 e C igual a 3,5, e está identificado como um texto. A minha altura de 3,5 e a minha hipotenusa, o meu segmento AB, exatamente como está descrito no enunciado, está aqui marcado com um comprimento de 7 centímetros. Isso é a descrição do que foi solicitado na questão, está identificado no seu desenho. A resposta deve ser destacada em uma cor azul e com espessura de linha mais grossa. Ou seja, na nossa construção, todo o restante é preto e a resposta da minha questão está destacada em azul com uma espessura mais grossa. Por fim, e não menos importantes, que os elementos gráficos, arcos, mediatrizes, média proporcional, divisão a um segmento de eixos, homotetia, utilizados para obter a resposta final, devem ser desenhados com linhas bem finas a lápis, ou no caso do GeoGebra, colocar a espessura mais fina ou tracejado, desde que seja visível, sendo estes equivalente aos cálculos das construções geométricas que devem estar contidas nas respostas. Ao você para me encontrar, por exemplo, o meu ponto
O, que é o incentro, eu tenho que deixar existente no meu desenho as bissetrizes internas de cada vértice do triângulo. Eu não posso apagar essa informação temporariamente, porque isso foi o elemento gráfico que me permitiu calcular exatamente o ponto, a localização geométrica do ponto O. Uma vez feita a nossa construção, destacado os dados informados no problema e destacado em uma outra cor a nossa resposta, observem, vocês podem consultar na ementa da disciplina as instruções para responder as tarefas de 1 a 8, o passo a passo de como postar essa resposta do GeoGebra para o Moodle. Obrigada e aguardo a postagem de vocês no nosso fórum.